Tudo bem com vocês? Boa noite, Diogo. Tudo bem com você? Boa noite, Luciana. Tudo bem, plateia? Beleza? Preparado pro Natal? Clima de Natal. Sabe que eu sou de Curitiba, né? Curitiba é a capital do Natal. É verdade. É porque lá é tão frio que a gente só consegue ver o peru no Natal, inclusive. Você tá linda, hein, Luciana? Gostou da minha roupa? Ó, tá vendo? Tô de vermelhinho, tô a caráter. Uau! Que bom que você gostou, Diogo. E no programa de hoje eu vou receber um dos maiores jornalistas que esse país já produziu. Ele tem 60 anos de profissão e cobriu os principais eventos que marcaram a história do Brasil no último século. Fica aqui, porque o papo hoje vai ser imperdível, é claro, com Boris Casoy. Olha só o que vai rolar no programa de hoje. Quando abriu para mim, eu disse, isso é uma vergonha, isso 3 vezes. Aí eu percebi que a gente tinha um filão precioso que representava o que a maioria das pessoas dizia, um grito entalado na garganta das pessoas que as pessoas não queriam falar. E tem uma frase que eu ouço sempre que eu odeio. Ai, seu Boris, a minha avó adorava assistir o senhor, a minha bisavó. Na cidade de Henan, na China, um homem chamado Su Xiuan chamou a atenção da imprensa por ter pedido o divórcio, alegando não aguentar mais o chulé da esposa. Se o pé cheirava assim, imagina o resto. Sem vergonha! Isso aí, ele está há 2 meses aqui na Rede TV, trazendo todo o seu talento, experiência ao nosso Rede TV News. Eu vou receber o primeiro âncora do Brasil. Vem pra cá, Boris Casoy! De novo, Luciana. Me dá o braço. Ó, que chique, ó. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Olha, esse sofá aí, quem foi que caiu mesmo? Foi o Raul Gil, já caiu nesse sofá. Foi muito engraçado. Então, cuidado, que ele é meio sinistro, viu? Deve ter caído de propósito. Será? Ah, claro. Pra dar ibope? Claro, Deu certo. sem dúvida. Deu ibope. Olha, bem-vindo ao Luciana by Night, bem-vindo à Rede TV. Prazer estar aqui, estar com vocês. Pessoal, público caloroso. Pela primeira vez estando num programa seu, muita honra, muito prazer. É um prazer, muito obrigada mesmo, sou fã. Nossa, ele saiu da Rede Bandeirantes depois de 8 anos, né? 8 anos e 9 meses. E como é que é, assim, mudar de casa? É estranho, porque você faz uma amizade. Não é a primeira mudança. Uhum. Eu gostei muito de trabalhar na Band. Me incorporei. Fiz amigos, você imagina, 8 anos e 9 meses. Não tive nenhum incidente, mas eu tinha um horário muito ruim para mim. Como é que esse negócio? O horário era bem tarde. O Jornal da Noite sempre ia depois da meia-noite, meia-noite e meia, 1h, 2. Então, depois de... Quer dizer, eu tenho 9 anos a mais, né? Eu vou para 76 anos. Não parece. Então me canso, parece muito mais. Muito menos. Mas aí me cansou muito. Eu estava muito cansado. Que hora você chegava lá? Chegava 8h30, 9h. Certo. Tem que preparar o jornal, tem que... Enfim, tem uma série de coisas. Você não entra e apresenta o jornal, tem todos os preparativos. E que hora você chegava em casa para dormir? Chegava em casa 2h30, 3h, não conseguia dormir, porque você, de um telejornal, sai a 1000 por hora, até dormir 4 horas e tal... Levantava 11, 11h30. E é pouco, né? Dormiu pouco. Não, até que às vezes eu dormia às 8 horas. 7, 8 horas. E depois o dia já estava vencendo, já. O alto da manhã, almoçava, tomava café, 1h30 depois almoçava, fazia exercício 2, 2h30. E o dia já tinha, na minha cabeça, ido embora. 4, 4h30, 8, 8h30, eu tinha que estar lá. Então, não fazia mais nada. E também não tinha vida social, porque acaba não podendo jantar com os amigos. Não, você se desliga. Até agora, eu não acostumei com a noite.
E você Ninguém pensou... mais me convida para nada. Eu não Porque vou. nunca pode. Ia, A gente nunca vai pode. convidar, a gente convidou para vir aqui. Mas e você, em algum momento, mesmo adorando fazer o que você fazia lá, você pensou em desistir pelo horário? Não, eu pensei que tinha chegado a hora, vai chegar uma hora, Luciana, tinha chegado uma hora de eu desistir, de eu me aposentar. É que eu não me vejo aposentado. Eu acho que minha cabeça fala, deixa eu dar uma volta, o que eu posso fazer, isso, aquilo. Acabo voltando para rádio, televisão, jornal. Gosta. Então, eu gosto e eu não vou me entregar tão cedo. Eu já decidi, não vou me entregar tão cedo. Eu tinha planos, estudar, voltar para a faculdade e tal, mas, na verdade, eu gosto de desafios e o jornalismo é um desafio diário. Então, eu me sinto bem e eu gosto. Gosta de programa ao vivo, né? Gosto de programa ao vivo. Eu também adoro. Eu gosto de programa ao vivo. E você começou a trabalhar muito cedo, não? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Aonde foi seu primeiro emprego? Uma rádio que não existe mais, chamada Rádio Piratininga. Era uma rádio importante na época. Abriu um concurso para plantão esportivo. E eu fui fazer o concurso. Plantão esportivo era o seguinte: a rádio transmitia corrida de cavalo, transmitia turf, e eu fui apresentar os resultados do futebol. Eu participei de um concurso com várias outras pessoas e ganhei. Eu era um moleque alto, tinha uma voz de garoto, mas conhecia melhor português que os meus concorrentes. Ah, era bom de português? Olha, Luciana, a minha mãe sempre me incentivava muito, queria que eu estudasse, achava que era um big vagabundo, eu era um pouquinho. Aí quando eu comecei a estudar, quando eu fui para um bom curso, chamava Santa Inês, ainda existe, e o curso tinha poucos alunos e tinha aula sábado e domingo, eu comecei a me entusiasmar pela leitura, Gostou? pelo estudo. Tinha ótimos professores, ótimos professores. Minha mãe chamou a minha irmã mais velha, que era professora, ela já se foi, ela era professora, porque ela achava que estava acontecendo alguma coisa comigo, porque eu passei a ficar trancado no quarto, e estudando, eu mudei o meu comportamento de tal maneira que ela achou que eu tinha enlouquecido. Mas Começou a minha irmã veio e falou, o que você está fazendo? A mamãe está preocupada. Não, olha, isso, o que você está lendo? E aí foi. E quando você se interessou, então, por esse primeiro emprego, foi pelo jornalismo? Não, então, mas não, era esporte. Era o amor ao esporte, então? Eu queria... Eram duas coisas que eu juntava, rádio e esporte. Eu adorava a rádio desde pequeno. Eu tive paralisia infantil, andei pouco, tinha um radinho pequeno, ficava ouvindo. Minha mãe me deu um radinho e eu escutava. E aí eu comecei a gostar de esporte. Era o rádio, eu juntava rádio e esporte. Eu achava que ia ser um grande narrador esportivo. E fui narrador esportivo. O que você narrava? Você chegou a narrar beisebol, não? Cheguei a narrar beisebol. Gente, beisebol, desculpa, mas é muito chato. É diferente. Você vê, se fosse realmente chato, não tinha esse grande público americano. É um dos primeiros esportes dos Estados Unidos. Mas ele é chato, lento. não é chato. Ele é chato para o nosso espírito latino-americano. E até porque as pessoas olhando não entendem. Eu não entendo aquilo também. Então, mas é simples. Entendi. É mais simples do que parece. Meu filho tentou me explicar aquilo 20 vezes e não entendo nada. Não, mas é mais simples do que parece. Acontece o seguinte, eu fui trabalhar depois numa outra rádio, um companheiro da Piratininga trabalhava nas duas. Você não quer fazer um programa de esportes lá, Boris? Eu fui, acabei sendo locutor comercial da rádio, locutor de esportes, com 17 anos, 16, e acompanhava as transmissões esportivas. Que transmissões esportivas eles faziam? Em japonês, no começo do fim dos anos 50 e no começo dos anos 60. Tinha muita emissora de rádio que transmitia programa estrangeiro. A Rádio Santo Amaro era de gente da comunidade japonesa. Então tinha uma programação muito forte de manhã em japonês, uma programação em português à tarde e à noite voltava a programação em japonês. Que interessante. E beisebol é o primeiro esporte no Japão. Ah, é? Então, a comunidade japonesa ainda cultiva muito o beisebol, tinha campeonatos, a rádio tinha interesses comerciais com os campeonatos,
e a rádio transmitia em japonês, eu ia lá para abrir a transmissão, encerrar, ler os textos comerciais. E como aquilo era muito longo, eram 3 jogos por dia, começava de manhã, acabava quase à noite, eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar o jogo, falei, deixa eu acompanhar isso. E me entusiasmei pelo jogo. Aí, em 63, o governo baixou uma portaria proibindo as transmissões de programação em línguas estrangeiras que não fossem traduzidas. Eu acho que isso vigora até hoje. Você tinha programa espanhol, você tinha programa italiano, você tinha programa israelita, árabe, japonês, até chinês. Eu vou fazer o seguinte. E aí eu fui... Acabou na emergência, eu fui transmitir beisebol e passei a transmitir um tempão. Mas foi bom. Foi. Vou fazer o seguinte, já que você é tão bom em narrar esporte, eu queria perguntar se você podia narrar pra gente alguns. Não, eu já enferrujei. Ah, né? mas é melhor ainda, porque se fosse perfeito, aí não tem graça. Alguns quais? Tipo assim, coloca aí o primeiro esporte. Portuguesa Santista versus Taboão da Serra, que está com a bola. Jogo paralisado. Vai fulano de tal, lançou para ciclano, dentro do grande círculo. É acossado, falta. Juiz não marca. Que horror! E agora vai sozinho, o jogador fulano de tal lançou para ciclano, totalmente impedido. Gol! Não foi gol. Não foi. Perdão, ouvintes, não foi gol. Não foi também. Mas agora foi. Não foi. Ah, não, agora é repetição do lance, atenção. Essa bola não entra. Totalmente impedido. Não foi. Gol. É a trave, não foi gol. Ah, não estou enxergando. Não foi gol, foi na trave. Mas não dá, né? Eu tô enferrujado para isso, não né, foi Luciana? gol. Tenha dó, tô enferrujado. E tem mais um último esporte. Já fui regular. Peraí, tem mais um esporte, calma, vai ficar melhor. Vale tudo, olha só. 1, 2, 3, bateu de antebraço, altura do peito, jogou para as cordas, novamente fora do ringue. O juiz inicia a contagem. Fulano de tal está voltando, fantasma, jogou-se, derrubado por uma rasteira, foi para as cordas. O juiz inicia a contagem. Loiro está nas cordas. Fulano de tal sai para fora isso, do ringue. Voltou para o ringue. Essa é aquelas lutas estranhas. É marmelada, né? Ele tá com uma botinha roxa? As palmas são para mim ou para os lutadores? Ele é um lutador com aquela botinha roxa, não dá. Você chegou a ser juiz também? Não, é o seguinte, eu jogava futebol. Bem? Eu jogava no gol. Ah. Se eu disser que eu jogava bem, ninguém vai me desmentir, porque vai comprovar. Mas eu até jogava bem. As pessoas vinham me procurar e tal, porque eu tive a pole, eu me esforçava muito, eu treinava e tal, eu jogava bem. Aí eu tive um problema na vista. A minha miopia se tornou aguda e eu tive que... Você não via a bola? Não, parou de... Eu via a bola, que eu não via mais o jogo, só via o jogo quando ele era muito próximo muito a mim. Perto. Perdi a graça. Então eu passei a apitar jogo. Ok. Mas aí o óculos também me atrapalhou, chovia. Eu apitei bastante jogos de várzea. Você só podia apitar se estivesse chovendo. Fugir do campo. Por quê? Porque queriam me bater. Porque você apitou errado? Não. Juiz ladrão? Era quase uma tradição juiz bater ladrão. no juiz da várzea. E eu, quando chovia, apitava de guarda-chuva, que não era muito correto. Mas eu apitei de guarda-chuva. E corria de guarda-chuva? Corria de guarda-chuva. Com a perna meio estranha, cegueta e com o guarda-chuva. Com a perna estranha, corria. Eu acho que era um bom juiz. Muito bem, era justo. Eu acho que era um bom juiz. Também vai comprovar, né? Depende de quem ganhou o jogo. Vai comprovar. Não, eu tive incidentes graves. Teve um jogo que eu comecei a prorrogaram, porque os dois times queriam me bater. Era uma final, olha que final, era uma final de um campeonato de congregações marianas. Ok. Você imagina, os dois times marianos querendo me bater. Os dois times. E eu fui prorrogando o jogo. Era no Ibirapuera, que tinha vários campos, isso nos anos 50. E quando o pau comeu, eu fugi, peguei um táxi e fui embora. Deixei as calças
fiquei com o apito do jogo. O pessoal, Juiz ladrão, roubou o apito todo mundo da do jogo. congregação e quebrando pau. Congregação Mariana. Entendi. Torcida e tudo. Agora, você falou que você teve um problema de poliomielite quando você era criança. Você e a sua irmã, né? Eu e a minha irmã gêmea, Luciana. Isso foi um horror. Loucura. Marca a vida. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 1 ano, nós dois tínhamos 1 ano. Foi logo depois do nosso aniversário. 1942, eu nasci em 41. Não existia vacina. A minha irmã apareceu paralisada, porque a manifestação da poliomielite é uma febre que parece uma gripinha. 37, a minha mãe não separou as crianças, uma bela manhã a minha irmã apareceu paralisada, aí imediatamente separaram as crianças, mas 5 dias depois já está contaminado, eu fui acometido. Não tinha vacina, né? Não tinha vacina, não se sabia nem exatamente o que era e nem tinha tratamento. Tinha tentativas de tratamento, minha mãe fez todas, eu me lembro bem, viu? Primeiro engessaram, depois a coisa era massagens com compressas quentes, enfim. E aí, com 9 anos, ela nos levou para os Estados Unidos, eles podiam, e eu fui operado lá, fiz um autotransplante lá, uma gambiarra, e hoje eu tenho todos os movimentos, embora mais fracos, até conseguir jogar futebol. E qual é o tratamento? Qual seria o tratamento na época, assim, o tratamento correto? Existe? Correto não tinha. Mas existe hoje? Hoje a poliomielite está praticamente extinta. Erradicado. Hoje o único tratamento é a vacina. Mas se a pessoa pega do mesmo jeito? Não tem mais jeito. Não tem jeito. Pode operar, pode, enfim. Mas marca definitivamente. Marca definitivamente. E uma criança, no seu caso, que teve a polio, você tinha problemas? Como é que foi a sua infância? Eu acho que eu sou marcado por isso. Eu não sei exatamente aonde na minha alma. Mas as crianças me chamavam de mula manca. A gente chamava café com leite, não valia nas brincadeiras. As professoras não eram capacitadas, não tinham tanta capacidade, não tinham tanta visão, não conheciam psicologia. Diz, coitado desse menino, ele é paralítico, umas coisas assim. E você, como você se sentia? E eu me sentia ferido. Aí, quando eu me sentia muito ferido, eu ia chorar para quem? Para minha mãe. Claro. E a minha mãe se sentia culpada e chorava também. Aí eu me sentia culpado. Mais culpado ainda. Não entendi. Mais culpado ainda. Mais culpado, assim, me sentia culpado de ter feito a minha mãe chorar. Ai, meu Deus. Com a minha irmã, a mesma coisa. Ela também se safou bem. A sua irmã? Ela se safou bem. Ela tem ela ficou mais jovem que eu. Eu vou fazer 76, ela diz que tem 68. Ela fica muito brava quando eu brigo com ela. É a Nina. A Nina, a minha irmã querida, a minha gêmea. E o tratamento, você falou que você se lembra, o tratamento nos Estados Unidos foi difícil? Me lembro, antes do tratamento dos Estados Unidos, me lembro de todos os outros, de todas as tentativas. Os Estados Unidos foi uma operação que durou 5 horas, mais ou menos, para cada um, onde ele aproveitou músculos e mudou de lugar e tal. E eu me lembro bem, nós ficamos um bom tempo no hospital até os músculos responderem aos choques que a gente tomava, que é aqueles choquinhos de... Sei. A gente mesmo regulava. Estímulo, Teve uma festa no hospital no dia em que o músculo respondeu a um impulso elétrico. Que loucura, naquela época já fazia umas coisas super... 1950. Há pouco tempo eu tive no ortopedista e ele conhecia o médico chamado Henry Kessler, que também já morreu, que inventou, enfim, criou esse método de operação e tal, que ele me disse que ainda é válido. Que loucura, né? Então a gente às vezes esquece quanto é importante a vacina da polio que as crianças tomam hoje em dia, né? Não deixem de vacinar os seus filhos. Luciana, pai e mãe que não vacinam, ou responsável que não vacinam o filho, são criminosos. São criminosos, deviam ir para a cadeia. É uma irresponsabilidade criminosa. Eu sei, eu carrego dentro do peito que uma criança, eu tenho boa memória, talvez infelizmente desse caso, eu sei o que uma criança sofre. Derruba, pode ser num bracinho, pode ser numa perninha, mas derruba, arrasa a vida, acaba com a infância. Né? Hoje,
as coisas estão melhores, tem mais compreensão. Naquela época, não. Nem sabia o que era bullying. Ah, um horror, um horror. O bullying já existia, mas ninguém chamava de A gente bullying. não chamava de bullying, mas o bullying existia. Claro. Eu me Achava lembro que era de uma normal, né? expressão que usavam muito comigo, que era mula manca. Ai, que Era uma mula manca, quá, quá. Criança não sabe também. É. E até que na escola reprimiam esse bullying, mas aí existia aquele, coitado, ele é paralítico e vocês tratam ele assim. Não sei o que é pior, né? Isso que é psicologia. Então... E a sua irmã também estudava na mesma escola? Não, a minha irmã estudava em outra escola. Senão vocês podiam se defender. Mas também, não, porque era uma escola masculina e uma feminina. Entendi. Não, E você tinha mais irmãos? nós éramos 5. E os outros irmãos não defendiam? Os outros irmãos, quer dizer... Eram mais velhos. Mais velhos. E eles defendiam vocês? Defendiam. Não, eu tenho... Hoje somos 3. Eu, a minha irmã gêmea, o meu irmão e a minha irmã mais velha já estão em outro plano. Mas eu sinto muita falta deles. Mas eles defendiam, eram bem mais velhos. Eu tenho uma irmã mais velha que era como minha mãe. Eu era um filho temporão, minha mãe me teve com 40, 41 anos. Então, essa minha irmã, 10 anos mais velha que eu, era um brinquedo para ela. Eu a adoro até hoje. É uma relação muito próxima dela e tudo. Mas você ter tido poliomielite também talvez tenha ajudado, de alguma forma, você ler mais, começar a se interessar por se intelectualizar, esse tipo de coisa? Eu não sei se é intelectualizar. Eu gostava mesmo de me divertir. Mas ajudou muito nessa questão do rádio que eu usava. Era o rádio que eu ouvia muito, que era um grande mistério. Começou esse mistério para mim com 4 anos. Eu olhava para ver se tinha alguém dentro Alguém do lá rádio. dentro. Eu fazia isso também quando eu era criança. Mas o pior é que tinha um japonesinho lá, era rádio de válvula. Como assim? Hã? Como assim? Rádio valvulado, com válvula. Não era transistor, era diferente, eram uns tubos. Como é o japonesinho? Você não sabe que nos rádios tem um japonesinho dentro que manobra e às vezes fala... Luciana, tem um japonesinho lá, às vezes é um chinês, mas eu sempre achava que tinha alguém lá dentro. O paraguaio, né? O paraguaio. Não, o paraguaio. Conforme, agora as marcas. Mas aí onde é que eu estava? Você ficava lá olhando o japonês. Estava no rádio, mas aí o rádio virou uma companhia minha, eu gostava Adorava. de rádio e tal, e o meu pai enxergava mal. Então, quando ele chegava em casa, ele trazia um jornal e queria que eu lesse o jornal para ele. Eu deitava no chão, tinha o maior orgulho disso. Ia lendo as manchetes, Ai, que bonitinho. os títulos. Ele falava, lê isso, lê aquilo, lê isso. E eu perguntava para ele e ele corrigia até os nomes estrangeiros que eu lia errado e tudo isso. Eu perguntava, o que é isso? Eu peguei o final da guerra. Quantos você tinha? 8, 9. E aí você já começou a se intelectualizar. Aí, então, me interessava por rádio. Ele tinha muito interesse em notícia. Em casa se comentava muito noticiário. Às 9 horas da noite, eu sintonizava o rádio para ele ouvia a BBC. Olha! E a BBC você ouvia as badaladas do Big Ben e a transmissão do noticiário já no fim e depois da guerra. Nossa! Aliás, uma sobrinha minha, quando eu falei como era, ela falou, vem cá, quando vocês se sentavam em torno do rádio, vocês olhavam para o rádio? Olhavam? Não tinha por que olhar, mas se você se congregava em torno do rádio. E outra coisa, Luciana, com esses 9 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, aconteceu uma coisa fantástica comigo, com essa coisa eu tenho ligação até hoje. Eu estava com muito medo da operação e de viajar de avião, horas e horas, de avião com motor comum e tudo, ia fazendo... E estranho aquele negócio, né? E tal, e parava em lugares estranhíssimos. Então, meu irmão... Aonde em Nova York? Aonde nos Estados Unidos? Newark, New Jersey, perto Nova York. de Nova York. Grudado, né? Aí o meu irmão me disse assim, olha... Você vai ver uma coisa muito bonita nos Estados Unidos. Falei, o que é? Ele falou, televisão. Olha.
E televisão, o que, que é isso? Televisão, olha que definição, o pessoal odeia essa definição hoje. Televisão é um rádio onde você vê as pessoas. Nossa, existe isso. Na primeira noite que nós chegamos, nós saímos para comer alguma coisa, estava lá, television. Era um toldo. E nós entramos e eu vi televisão pela primeira vez. Você amou? Bom, enlouqueci, né? Quando eu voltei para o Brasil, tinha acabado de ser inaugurada a TV Tupi, Canal 3. Em 52 foi? Isso foi em 1950, quando nasceu a TV Tupi. E eu era um menino muito curioso por rádio, fiquei um menino muito curioso por televisão. Então, em São Paulo, eu acompanhei muito o desenvolvimento da televisão, como telespectador. Adorava. E as pessoas iam na casa dos outros. Você tinha que deixar entrar. Era mal você não deixar entrar. Se você tivesse televisão, tinha que deixar entrar. Todo mundo ia, você tinha que deixar entrar. Quem ia na casa dos outros era televizinho. Televizinho. Então, a propaganda assim, deixe de ser televizinho, compre este maravilhoso televisor e tal. E como é que era? Tinha um tubo? Como é que era a televisão? Não, era uma televisão de tubo, parecida com uma geração anterior, não era preto e branco, uma anteninha que se usa, não, era até 21 polegadas. Até devia ter maior, mas o normal era de 17 a 21 polegadas. Tinha uma redonda, e eram os modelos, e as pessoas iam assistir na casa dos outros. Aí a televisão era muito diferente, era inteira ao vivo. Era inteira ao vivo? Claro, tinha filme de vez em quando, de propaganda, filme. E foi assim, aí que eu tomei contato com futebol, aí que eu tomei contato com teatro. E fui acompanhando. Mas você queria trabalhar em televisão? Queria trabalhar em televisão, aquele rádio que você via as pessoas. Você gostou? Ah, claro que eu gostei. Gostei até hoje. Essa é a ligação, eu sempre lembro. Depois entrou uma segunda emissora, que hoje é a Globo, que é a Rádio e Televisão Paulista, Canal 5, onde trabalhava o Silvio Luiz. Nossa! Eu, menino, assisti o Silvio Luiz, que era olha a palavra, solerte repórter volante. Ele tinha um microfone assim, pendurado numa caixa. Uma antena aqui. Não. E o Silvio Luiz entrevistava os jogadores. Era fantástico. Ele era o link, ele era moderno. 18 anos. Silvio Luiz, querido. Eu brinco com ele agora, falo, você não solerte. Ele tem uma memória incrível, ele lembra de tudo. Ele é incrível. Lembra os nomes dos jogadores, ele lembra tudo. Eu já me brinquei, fiz uns testes com ele, ele lembrava de tudo. Eu falo, 3 pontinhos, quem ele? Pá, fulano de tal. Lembrava de tudo. Boa memória. E aí, ele vai para 83 anos. Nossa. Está inteiro. Memória ótima. Mas ele é um pedaço da história da televisão. O Silvio Luiz já tem a televisão no sangue, porque a mãe dele foi uma das primeiras que a gente chamava garotas propagandas da televisão, que eram aquelas moças que mostravam os produtos. Veja, amigo telespectador, que bule bonito. Esse bule... Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. É de metal. É nosso merchan. Só isso, não só esse bule bonito e tal. Veja, o preço amanhã nas lojas tal, igual. É tanto. Ó. E você compre amanhã. Essa terminava com uma risadinha. Então elas eram todas famosas, fulana, ciclana. E a mãe dele... Era bonita a mãe dele? Nossa! Mãe do Silvio Luiz. Precisava ser bonita. Elizabeth Darcy. Elizabeth Darcy, que era uma das primeiras garotas. Tinha outras garotas propagandas lindas, maravilhosas e famosas. Elas ficavam ali e faziam os merchans ao vivo. Elas faziam, a gente não chamava de merchan, ela faz comerciais. Comerciais. Os outros eram filminhos, ou então pequenos slides que você via e tal. Não tinha videotape, né? Não tinha videotape, não tinha programa gravado, e a televisão era de bom nível. Agora você, em 1980, voltou para a televisão e foi, então, âncora... 89. 89, desculpa. E aí foi o primeiro... acho que é 87, eu sou mal de data. E aí virou o primeiro âncora do jornal... do SBT. Do jornalismo brasileiro. Primeiro âncora, pelo seguinte, tinha alguém que comentava as notícias antes... já tinha aparecido muita gente que comentava. E no regime militar, tinha alguém que comentava na televisão moderna, que era o Joomir Betting, com todo cuidado.
Quando eu comecei a comentar, foi já o finzinho do regime militar, as coisas estavam mais distendidas e eu fui convidado pelo SBT, sair da Folha e para fazer essa tentativa de televisão. E aí a ideia era apresentar um jornal com a fórmula do âncora americano. Ele só apresentava o jornal, ele não comentava. O âncora americano pouquíssimo comenta, uma vez por ano. E ele, mas ele é o editor-chefe. Ele só lê a notícia, né? Ele só lê a notícia, mas ele que contrata, ele que manda, ele que... Nos que escrevem, né? Aí eu ganhei essa condição de autonomia. Eu tinha autonomia e devagarzinho eu achei que eu podia esclarecer alguma coisa. Na tentativa de esclarecer surgiram esses comentários. E o primeiro foi um deles foi esse do Isso é uma Vergonha, né? A gente tem um pedacinho, coloca aí. Certamente não vai ficar calada ante uma PEC que vai contra os anseios de toda uma sociedade. Isso é uma vergonha. O Boris tem um bordão, né, que todo mundo conhece, isso é uma vergonha. Aliás, hoje em dia, não vai falar outra coisa, né? Hoje, agora, o tempo todo. Aqui hoje em dia, o jornal inteiro isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Acho que eu nunca vi tanta vergonha, nunca tive tanta vergonha alheia do que está acontecendo agora, mas abafa. Luciano, eu economizo essa palavra. Mas dá para fazer isso hoje em dia? Não, é o seguinte, eu não uso ela para atacar as pessoas, tá. Nunca ataques pessoais, eu ataco fatos. Isso nasce num dia que eu estava apresentando o telejornal e aparece um pronto-socorro em Pernambuco, no Recife, aquele pessoal no chão, faltando tudo, sujo e tal. E era um momento em que a televisão vinha começando a dar esse tipo de coisa que durante o regime militar evitava dar. Aí eu me revoltei e a reportagem era longa e eu lembrei do seguinte, uma televisão do meio oeste americano, quando Kennedy foi assassinado em 66, colocou um tremendo letreiro, shame, vergonha, e tirou a programação do ar. E ficou 3 dias com aquele shame. Eu me lembrei disso quando abriu para mim, eu disse, isso é uma vergonha, isso 3 vezes. Bom, havia um diretor no estúdio, quando terminou o jornal, ele disse, olha, você tem que tomar cuidado. Sempre tem gente que entende de tudo, né? Sem tomar cuidado, porque você entrou na casa do telespectador e agrediu o telespectador. Então, eu falei, putz, derrubei a televisão do Silvio Santos. Não, mas não faça mais isso. Nós fizemos um caminho relativamente longo até a redação. Quando chegamos na redação, o telefone estava estourando. Não tinha... Todo mundo gostou? Não tinha celular. Não tinha zap-zap? Todo mundo dizendo, você nos representou, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Aí eu percebi que a gente tinha um filão precioso que representava o que a maioria das pessoas dizia, o grito entalado na garganta das pessoas que as pessoas não queriam falar. E aí foi. Aí, de vez em quando, alguém chega para mim, ou eu mesmo falo, pô, mas isso já está velho, tem quase 30 anos. Quando eu paro, começam a reclamar. Pô, você não fala mais, isso é uma vergonha. Atravessou gerações. Eu gosto. A vergonha, pois é, você vê que atravessou gerações. Encontrei com o Boris aqui no corredor da emissora esses dias, né? Falei, pô, eu lembro de você toda noite. Ele falou, é porque eu falo boa noite? Não, a gente acaba de transar e minha mulher fala, isto é uma vergonha. É, porque o jornalista normalmente não expressa opinião. É gostoso, às vezes, a gente está assistindo o jornal e ouvir alguém realmente falando o que pensa, por 1 segundo, 2, né? Tem que tomar cuidado. Claro. Não fazer ataques pessoais. Você tem que respeitar o teu público, você não pode enganar. Tem um close muito junto de mim, as pessoas identificam pela face se é verdade ou mentira, se você está sentindo aquilo ou não. Mas você olha para uma câmera especial, assim, para uma câmera que é só para isso. Que é só para isso. Então eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Não posso. A gente faz o seguinte, ó, eu dou uma notícia aqui, e aí você, por exemplo, poderia olhar para aquela câmera e comentar isso. Pega assim de lado. Vamos fazer? Vamos. Então, peraí que eu vou dar uma notícia bem boa, hein?
Tem uma notícia aí pra gente dar? Olha só. Ladrão rouba a persiana gigante e esconde por baixo da roupa para fugir. Em Northampton, na Inglaterra, um homem roubou uma persiana de uma loja de departamentos e a escondeu por baixo da roupa, usando um grande casaco. A persiana era tão grande que ficava acima da cabeça do ladrão, mostrando que ele claramente escondia o objeto. Mesmo assim, o ladrão conseguiu sair da loja e fugir da polícia. A polícia ou a guarda particular dessa loja é de uma incompetência inimaginável. Imagine levar uma persiana, imagine se fosse uma coisa maior, uma coisa mais valiosa, uma joia. Uma coisa maior não, uma coisa menor, desculpe, uma joia. Isso é uma burrice. Gente, mas imagina o cara sair com a persiana. O cara roubar a persiana e sair com a persiana. Que idiota. Agora você lê uma pra mim, vai. Idiota é quem não viu. Você viu que ele teve sucesso, Luciano. Ele roubou a persiana, é verdade. Vou ler assim. Vou ler. Homem pede o divórcio alegando não aguentar o chulé da esposa. Na cidade de Henan, na China, um homem chamado Su Xiuan chamou a atenção da imprensa por ter pedido o divórcio alegando não aguentar mais o chulé da esposa. O rapaz disse ainda que o cheiro impregnou sua casa. E mais, a esposa de Su confirmou ao juiz que somente toma banho a cada 3 dias. O relacionamento deles durou 7 anos. Isso é um absurdo. Se o pé cheirava assim, imagina o resto. Isso é vergonha! E ele aguentou 7 anos! Que nojo! Tem uma piada sórdida Vai. que lembra isso, que é a seguinte. A noiva e o noivo. Naquela época tinha lua de mel. Ainda tem. Mais ou menos. Aí eles se conheciam mal, ela tinha um tremendo mau hálito. Ai, que nojo. E ele tinha um terrível chulé, mas um escondia do outro. E aí, na lua de mel, eles foram para o quarto do hotel, se prepararam. Ele foi para o banheiro, lavou os pés e deitou. Ela foi para o banheiro, 1000 coisas, hortelã, lavou e deitou. Mas aí ela achou que ela tinha que confessar para ele. Diz, querido, eu preciso te contar uma coisa muito grave. Disse, eu já sei, você engoliu minha meia. Que nojo! Ai. Ô, Boris, você também Piadas de salão. ao vivo, você já cometeu assim alguma gafe? Minha filha, várias gafes. Não, eu tô pensando de uma coisa engraçada mesmo. Tipo assim, quer ver? Ó, coloca aí um trechinho. Temos um pequeno incêndio aqui no estúdio, uma fumacinha saindo, mas nós vamos resolver isso rapidamente. Como assim? Tava pegando fogo? Ele rindo. Veja a seguir, consumidores do shopping centers compram produtos mais baratos. Como assim? Tava pegando fogo. Esse era o jornal da Record. Tava pegando fogo. Tava lá, de repente eu ouço um traque. Atrás era o crepitar do fogo. Nossa, eu não uso essa palavra há muito tempo. Crepitar. Aí eu olhei e vi aquilo lá pegando fogo. Estava passando uma reportagem, eu me lembro até que reportagem. E tinha que apagar aquilo estava se propagando. E aí, esse riso que você viu não era um riso de divertimento, era de nervoso. De nervoso, é. Eu fiquei assustado, Claro. eu estava todo amarrado de fios na cadeira e tal, e aquilo lá atrás de mim. Pegando fogo. Eu anunciei o intervalo. Tem uma fumacinha. Respeito, tinha fumacinha saindo. Tinha fogo e no SBT tinha água. A água invadiu o estúdio. Isso não tem na internet. A água invadiu o estúdio da Vila Guilherme
volta e meia, uma boa chuva, ele inundava. Tá, mas o fogo foi Então, um dia perigoso. eu mostrei, olha Tá aqui, inundando tudo. aqueles cabos de Ai, não que sei medo quantos disso. 1000 volts pelo chão e tal, os câmeras. Mas você não pensou em sair correndo? Quando tava fumacinha? Correndo como eu corro mal, Você Luciano. corria lá no povo. Você corria quando você era Não, árbitro. mas desse fogo aqui eu corri, desse fogo eu saí, veio correndo O cara com um rapaz com um extintor, caiu, levou um tombo. Nossa, que tragédia. Depois se soube que o extintor que ele pegou era errado, que Ai. e aí daqui a pouco estava todo mundo, bombeiros, direção, apagaram o fogo e a gente continuou o jornal. Não. Continuou normalmente. Tem mais um momento engraçado dele? apagou. Foi divulgada hoje nova pesquisa Vox. Desculpe, sou um ser humano ainda. Aí eu dei uma explicação. Luciana. O que eu ia dizer? Eu disse, Saúde. pessoal, desculpe, eu ainda sou um ser humano. Não, é saúde. Veio a vontade. Espirrei. Mas acontece, não? Acontece com qualquer ser humano. Eu espirro toda hora. Mas no jornal não é comum. Mas a vida de jornalista não é fácil. Tem aqui alguns erros engraçados. Coloca aí. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Estádio Olímpico de Londres. A Pira aqui ao meu lado, de dentro do Estádio Olímpico de Londres. Esse é o Jornal da Record para você. Só site em grama sintética natural. Bela Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver quem buscaria. Coitada. Tragédia. Coitada. Se surpreenderam quando viram uma velhinha e o chefe dos inspetores. O que faz? Coitada. Coitada. O que faz? Nessa história, a Liliane continuou rindo mais, porque o que ela conseguiu dizer depois é que eles alegaram que era pro velhinho para uso próprio. Era uma mala de... Nossa, era um contrabando o que de Viagra. faz quando começa a rir assim? Não tem jeito. Tem Luciana, algum truque? pode Dá um acontecer outras beliscão? coisas. Tipo? Você pode, querer ir no banheiro. Mas... Pode acontecer. mas nunca aconteceu. Não, comigo aconteceram duas coisas. Uma vez eu quis ir no banheiro e acabei o jornal antes, pedi para acabar uma notícia antes. E eu tive um problema grave. Eu estava apresentando o jornal na Band e tive uma dor na barriga. Não era uma dor de barriga de ir no banheiro, era uma dor na barriga que eu acabei operado durante o jornal. Não conseguia nem falar. Eu resolvi terminar o jornal. E como é que faz? Nada. Eu fui falando e avisei, olha, eu estou me sentindo muito mal, vamos parar. Na última notícia falei, corta o jornal, mas no ar foi direitinho. Não pareceu. E aí eu fui operado. Que loucura. Estava com um problema lá, uma veia entupida no negócio intestino. estranho. O Einstein era lá perto, fui Já direto. saiu, já foi do lado. E acabei operado. Mas doeu pra valer, Ai, de que horror. repente. Doeu pra valer. E no teleprompter já me aconteceu uma coisa. O quê? De repente, uma notícia, no meio da notícia, o teleprompter, pumba, apaga. Mas isso é típico. Apaga, só que era ao vivo. E eu não sabia como resolver. Aí me veio uma coisa na cabeça, assim, que eu gosto dessa palavra, uma gambiarra. Eu continuei lendo. Fingiu que estava muda a televisão. Aí desligaram tudo. Ai, que ótima ideia. Então, entrou um slide. Eu vou fazer isso. O meu pifa toda hora.
É uma ótima ideia. Aí o pessoal achou que tinha dado um defeito mesmo, tirou do ar. É porque eu, quando tem alguma coisa errada com o TV, eu começo a fazer assim com o pé. Mas você tá sentado, não dá pra fazer Não, também. então, você emudece, vão pensar que tem um defeito, tira do ar. Olha, eu vou fazer isso. Aí quando abrir, você diz aquela famosa frase, desculpe a nossa falha, Problemas tivemos um técnicos. problema técnico. Que é técnico, é problemas técnicos. Boris, é o seguinte, agora você já é entrevistado, mas eu vou vamos ter um bate-bola. Eu faço umas perguntinhas rápidas e você responde, tipo, rapidinho. Pode ser? Tá bom. Sou lento, hein? Eu sou lento. Gosta de rapidinha, não? Rapidinha é boa. Rapidinha é boa. É boa, muito boa. Então vamos embora. A melhor notícia que eu posso receber é... Uma coisa como saúde para todo mundo. Boa. Uma coisa que a gente precisa. Alegre. Eu acho que você tendo saúde, o resto você Bem, consegue. com certeza. Se for para dançar, tem que estar tocando... Rock. Ó. Nossa. Qual banda? Qual banda? Todas? Qualquer uma, mas as antigas. Eu nem te diria só banda. Por exemplo, eu gosto do Elvis Presley. Legal. O que mais me atrai em uma pessoa é... Sinceridade. Eu nunca comeria... Nunca comeria nada, porque eu gosto de comer tudo. É? Tudo. Até Tem aquelas coisas que eu comidas gosto estranhas? mais. Coisas estranhas. É mesmo. Coisas estranhas. Gosto mesmo. Gosta de coisas estranhas? Por exemplo, coisas que ninguém come. Quiabo, as pessoas não gostam. Entendi. Jiló, eu adoro. É verdade. Bem feito. Nossa. A Cobra. Cobra? Cobra na Amazônia. Bem feitinha. Você comeu a cobra? Cobra, Comeu a bem feitinha. Se você não souber que é cobra, melhor ainda. Que nojo comer cobra. Imagine. Ela é tipo... Não tem gosto de peixe. É? Rã. Ah, eu já comi. Então, mas tem gente que você fala em rã, Deus que me livre e tal. A última vez que eu chorei foi... Aí... Quando minha mãe morreu. Eu... Não, eu tive 2 vezes. Quando minha mãe morreu e quando essa irmã mais velha morreu. Que eu consegui chorar. Eu não acho que o homem não deve chorar. Acho que o homem deve chorar mesmo. É que a gente é condicionado para não chorar e acaba não conseguindo chorar, mas foi bom. Primeiro porque você pranteia uma pessoa de quem você gosta. Depois porque você se alivia, né? E uma coisa que você joga uma torrente de amor em direção àquele ser de quem você está se despedindo. Chorar é bom. Quando a gente está com Eu vontade, acho tem que que chorar. Acho que é bom. Eu nunca viajo sem... Pasta de dentes. Boa. Brincadeira. Essas perguntas são complicadas. Né? Não. Eu, por exemplo, nunca viajo sem meu travesseiro. Não, Eu sempre levo meu travesseiro velho. é o seguinte, eu durmo com um aparelho. Que aparelho? Um aparelho para... Como chama? Tipo umidificador. Não, é para Pra apneia. tá. Apneia, que é a apneia do sono. Tá. Eu nunca viajo sem um aparelho. Mas é tipo, como é? Faz assim? Tem um que você põe assim. Você consegue dormir com isso? Consigo, eu não consigo dormir sem ele. É mesmo? Eu Mas aí não tiro- vira de barriga pra baixo? Não vira de barriga para baixo, eu fico mais de lado, tranquilo. É o seguinte, eu não sabia que eu tinha apneia do sono. Eu acordava no meio da noite, sufocado, e eu achava que a vida era assim. E, de repente, sem querer, eu fui ver uma garganta que a médica mandou examinar e tal, e ela disse, olha, você tem os tecidos muito moles e tal, você deve ter apneia do sono. Você não tem isso, tenho. Fui no Instituto do Sono, fui examinado e aí tinha que usar esse aparelho. Chama CPAP. E fica grudado no negócio? O aparelho? Não, né? Põe assim, esse aparelho não, tem vários tipos de máscaras até você se adaptar com uma. O começo é muito duro, depois você se apaixona pelo aparelho. Mas e aí dorme bem? Dorme muito bem. Aí não tem mais apneia? Não tem apneia quando você coloca o aparelho. Interessante. O aparelho equilibra o ar, Uhum. você tem que dormir de boca fechada. Aí ele, quando você fecha a glote, não sei se chama glote, tal, você vai ser sufocado, puf, aquilo te abre. Interessante. Você nem percebe. Ok. Eu amo o meu CPAP. Então você não viaja sem ele. Nada, imagine. Normalmente fico intimidado quando...
Você é que fica. Você sabe que às vezes eu fico intimidado quando eu sou tietado? É? Eu acho que eu fico. Você não fica, não? Talvez Às um vezes. pouco. É. Eu fico um pouco. Às vezes eu acho que as pessoas, Também, para tietar alguém, acham que estão lidando com um ser e não é tudo isso e tal. Eu fico meio Intimidado. acabrunhado. A gente fica meio, né, sem graça, talvez. Meio sem graça. Eu já aprendi a lidar. No começo foi uma loucura. Mas agora eu aprendi a lidar. Mas eu, às vezes, fico meio intimidado. E tem uma frase que eu ouço sempre que eu odeio. Ai, seu Boris, a minha avó assistiu o senhor, a minha bisavó. Meu marido também. Meu marido fala que sempre fala pra ele assim, ai, Marcelo, a minha tia adora, a minha avó também é sua fã. Nossa, aí matou o dia, né? Assassinou o dia. Eu falei, você, não? Eu de vez em quando eu era pequena, antes do carrossel, assisti o senhor. Sempre que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é... Levantar. Boa. Já li... Não, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ligar o rádio. O rádio? O rádio. Não é o celular? Eu acordo, nada, o celular fica longe. Não. Eu acordo com a sensação de que eu perdi uma notícia, de que aconteceu alguma coisa muito grave que eu não sei. O rádio? Aí eu ligo o rádio e dou uma passada pelas estações que tem noticiário. Tá falando sério? Sério? Mas isso é... Essa pergunta, a resposta é essa. Eu Acorda não e pá levanto. no rádio. Eu acordo e ligo o rádio e ouço o noticiário e às vezes já levanto. Já muitas vezes eu fiquei sabendo de muita coisa nessa hora. É mais ou menos às 6h30 que eu dou essa acordada. E a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Há muitos anos. É isso aí, estamos de volta. Estou aqui muito preparada para pegar as bolinhas e pegar o Boris aqui. Agora é a minha sorte, agora eu estou preparada. Calma. Boris, ele tá concentradíssimo. Tem que deixar você ganhar, né, Luciano? Não, tem que deixar ninguém ganhar, não. Tô na tua casa, eu não vou te derrotar. Não, para, calma. Vou até marcar um gol contra. Olha só, essa aqui foi uma mesinha que compraram pra você, pra te agradar. Não então tenho já coragem, não tenho coragem de ganhar de você. Eu sou sortuda, eu ganhei do Fittipaldi no Autorama, hein? Mas aí não é uma questão só de sorte. Vamos ver. Vamos lá? Então eu vou marcar um gol contra. Não precisa, vamos embora. Calma, vai. Para, ali o seu goleiro. Ao seu contrário. goleiro. Não, você é o azul. Você é o azul. Você é o azul. Você é o azul, Boris. Boris, você é o... Assim não vale. Tá bom. Tá bom. Olha, Calma, são ela três. é craque, viu? São três, vai. Ai, peraí, vai. 1-1. Desculpe, Luciana, foi sem querer. Vai. Vai. 2-1. Peraí, 2-1. Vambora. 3-1. Ganhei. Muito obrigada. Muito obrigado. Peraí, vamos lá, que eu vou dar um beijo embora. Muito obrigada. Feliz Natal, galera. Muito obrigada por tudo. Tchau. Obrigado. Muito obrigada. Ganhei. Ganhou. Foi fair play.